Nós, assim, desde o mandato passado, eu sempre reclamei dessa questão de regime de urgência, o tempo inteiro. Assim, o regime de urgência, ele, quando é pedido, então, pelo menos você tem um dia, ou deveria ter um dia de prazo para votar. Mas aí, quando se derruba uma sessão e vota no mesmo dia, você fica sem prazo nenhum. Não é a questão se vamos votar contra ou vamos votar a favor. A questão é outra. A questão é o tempo de fazer uma leitura completa daquilo que foi mandado para cá, se entender, se interpretar, se debater, para votar com tranquilidade, de tal forma que se eu votar contra ou se eu votar a favor, eu possa ter a tranquilidade de explicar para qualquer pessoa por que eu votei a favor ou por que eu votei contra. Ou porque não havia outra alternativa, ou porque essa foi a melhor alternativa que nós encontramos. É claro que a reforma da Previdência passou muito tempo sendo debatida no Congresso Nacional, assim como se debate a questão da transição. Ocorre que nós somos uma federação. A prova de que somos uma federação é que estamos discutindo aqui a reforma dos estados. Não foi automática a reforma da União ser imediatamente ter validade para estados e municípios. Então, assim, a minha reclamação é essa: nós não conseguimos entender o tempo mínimo de um estudo sobre esse projeto que está aqui. E tem coisas aí que precisam ser questionadas. Nós apresentamos uma emenda que, infelizmente, foi rejeitada. Por exemplo, na questão da transição, coloca-se a questão do Judiciário e do Ministério Público, e que, a nosso ver, é inconstitucional, porque a Constituição diz que só pode ter uma unidade gestora. Então, como o Judiciário e o Ministério Público, para os seus membros, vai ter uma forma diferente de pagamento e uma forma diferente de controle daquela do restante do funcionalismo público, entre outras questões. Então, assim, é sim necessário que a gente tenha um tempo mínimo para entender, para ler, para entender, para debater, mesmo que no final se vote o texto exatamente como ele veio para cá. Mas esse tempo, ele é sim fundamental. A questão do debate, ela é fundamental. Afinal, isso aqui se chama parlamento. É o lugar da conversa, é o lugar do debate, é o lugar da conversa mesmo. Até que se vote, nós nunca vamos votar uma reforma ou uma proposta de transição que vai agradar todo mundo. Sempre uma parte das pessoas vai reclamar mesmo e tal, mas é necessário que, no final, tenhamos as justificativas muito bem fundamentadas de por que votamos contra ou votamos a favor. Eu lamento também essa pressa com que essas coisas têm sido votadas. Agora, faço aqui uma ressalva. Eu digo isso em relação a qualquer coisa. Eu não sou seletivo para dizer assim, olha, eu sou contra o regime de urgência do governo, mas sou a favor do regime de urgência da mesa diretora, ou seja lá de quem quer que seja. A minha reclamação em relação a isso, eu acho que o regime de urgência é só para uma questão, assim, quando é um caso de vida ou morte, um caso de catástrofe. Fora isso, não deveríamos usar. A gente banaliza o regime de urgência, como se qualquer coisa fosse realmente fundamental que se votasse nessa pressa toda. Mas isso eu lamento desde 2015, porque no governo passado foi tal e qual, aliás, muitas vezes bem pior do que a gente tem visto aqui. Muito obrigado, presidente.